dia, queridos irmãos e irmãs! A aula que vamos assistir agora está sendo transmitida ao vivo na igreja. Por isso, não perca essa oportunidade de participar da aula, deixando as suas dúvidas, os seus comentários no chat, que elas serão respondidas pelo professor, na medida do possível, durante a aula. Lembrando que nós temos um pequeno atraso na transmissão. Então, se você deixar para escrever para nós no final da aula, talvez não dê tempo de ler o seu comentário ou a sua dúvida ao vivo. Mas não se preocupe, se isso acontecer, o professor vai responder a sua pergunta no próprio chat, por escrito. Vamos lá ver o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Bom dia a todos, a graça e a paz em nome de Jesus. Você que já acordou, Deus abençoe o teu coração, que está aí conosco na transmissão. Deus esteja abençoando o seu lar, abençoando a sua vida nesta manhã. O pessoal da técnica que está aqui, Deus abençoe o teu coração. Aqueles que vão assistir depois a aula desta manhã também, Deus esteja com todos vocês. A aula dessa manhã é a lição de número 11. Para a nossa sequência, é a lição 9, mas para quem está seguindo a revista, é a lição 11, o drama do Alzheimer. É uma dificuldade que nós estamos vivendo, é uma doença dos nossos dias, do século 21. E nós vamos estar trabalhando nessa manhã um pouquinho sobre as dificuldades, as causas, as consequências, o cuidador. Vamos estar trabalhando um pouquinho sobre como trabalhar com essas questões aqueles que têm enfrentado essa dificuldade em casa. Amém? Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela tua graça bendita, pela noite gostosa, pelo sono reparador. Muito obrigado, Senhor, pela cama quentinha, pelo alimento que já recebemos nesta manhã. Obrigado pelo teu renovo, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que a tua bênção esteja conosco nesse dia, nesse tempo que vamos passar junto da tua palavra. E que a tua brasa, o teu Espírito Santo, a tua graça esteja sobre os queridos nos seus lares, conosco que estamos aqui no templo. E que seja um tempo, Senhor, do teu tratar conosco. Nós te agradecemos, querido Deus, pela oportunidade bendita de falar em teu nome. E pedimos a tua unção, a tua direção, em nome de Jesus. E o mesmo Espírito que está aqui conosco, que esteja com cada querido que vai ouvir essa palavra. E que a tua palavra traga conforto, traga renovo, traga esperança. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? O texto básico está em Eclesiastes 12, de 1 a 14. Daqui a um pouco a gente vai ler. E o texto central, ele diz o seguinte: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. De tudo que a gente já viu sobre saúde emocional, a gente tem tratado disso durante essa sequência de estudos. Se você não lembrar de muita coisa que nós estudamos, lembra de uma coisa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é um dever de cada um de nós, é um privilégio, é uma bênção. O Alzheimer, ele afeta uma das questões mais preciosas que nós já recebemos de Deus. O Alzheimer é uma doença que ele afeta a nossa autonomia. E que é autonomia? Autonomia é a aptidão ou competência para gerenciarmos, para gerir a nossa própria vida, valendo dos nossos próprios meios, vontades e princípios. Lá em Gênesis 1, 27 diz o seguinte: quando Deus faz o casal, Ele dá essa ordem para o casal e diz: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus nos concedeu a autonomia para gerenciarmos as nossas vidas e para gerenciarmos o nosso contexto de vida. E aqui eu abro parênteses sobre uma questão muito importante. Muitas vezes nós esquecemos dessa autonomia. Muitas vezes eu já ouvi pessoas reclamando
Por que Deus não atua numa certa situação? Vamos imaginar assim, nós passamos um período, já há algum tempo atrás, de uma crise hídrica no estado de São Paulo. Passamos um período longo sem chover. E aí eu me lembro que algumas pessoas estavam reclamando, mas por que Deus permite que as pessoas passem essas dificuldades? Mas muitas vezes nós esquecemos que Deus nos deu o controle sobre a situação, de modo que possamos gerenciar as nossas vidas. E aí a gente começa a analisar toda a agressão que o homem tem feito ao planeta, toda situação caótica que o homem tem dirigido a seu contexto de vida, e quando as coisas dão errado, por que Deus não faz? Por que Deus não atua? Deus nos concedeu autonomia. Deus nos deu a liberdade, nos deu a bênção de administrarmos situações das nossas vidas de acordo com aquilo que a gente considera correto. Ele nos deu a inteligência, nos deu a capacidade para gerenciarmos isso. E há um tempo atrás, há 2 aulas atrás, quando a gente trabalhou sobre essa questão, a contaminação da autonomia, ela é a autossuficiência. É quando esse poder começa a ficar corrompido nas nossas vidas. E aí, de autônomo, nós passamos a ser autossuficientes. E vamos deixando a direção completa de Deus das nossas vidas, e vamos fazendo, e vamos decidindo, e vamos vendo esse poder sendo totalmente deteriorado na nossa caminhada. O Alzheimer é uma das enfermidades que afeta diretamente esse bem mais precioso, esse presente que Deus nos deu, que é a nossa autonomia. Eclesiastes, o 12, de 1 a 14, Salomão fala dos problemas da velhice, e ele fala de uma maneira muito poética a respeito disso. Ele trata dessa questão de uma maneira muito, como se estivesse tratando de uma poesia. Lembra-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se encurvarem, os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos pela janela dos seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem, e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto, e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à sua morada eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Salomão trata de uma maneira muito poética desses 10 problemas da velhice: a diminuição do prazer de viver, os nossos problemas de visão, a perda do nosso vigor muscular, os nossos problemas odontológicos,
a dificuldade de sociabilização, os amigos vão morrendo, e a gente já não consegue mais ser ouvido pelos mais jovens. Os problemas de audição, as dificuldades de dicção, a dificuldade de falar, de se permitir compreender pelos outros, a fragilidade emocional, a perda do apetite e a preocupação com o fim da vida. Esses são os problemas da velhice. É algo que todos nós vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde. E Salomão, quando trata disso, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você diz, não tenho neles prazer. E um dos problemas desses maus dias é o Alzheimer. Nós temos duas situações que afetam diretamente o nosso cérebro. Tá? No nosso estudo ele tratou dessas duas situações, e uma delas é a afasia progressiva primária. É a perda da capacidade da fala, isso de um processo gradual, com evolução da perda da memória e o senso de orientação. E a segunda é a doença do Alzheimer, que é a perda gradual da memória, inicialmente com esquecimento das coisas recentes, com evolução para a incapacidade do reconhecimento das pessoas, com um comprometimento total da autonomia. Nós vamos regredindo, nós vamos regredindo, nós vamos regredindo. É como se a pessoa fosse apagando, né? Ela vai murchando, ela vai se desligando, e ela vai perdendo o contato social, ela vai perdendo a relação com a vida, ela vai perdendo a relação com as pessoas, e ela começa a precisar dos cuidados, e os cuidados vão cada vez mais sendo necessários. É um processo muito difícil. Eu tenho uma experiência em casa a respeito desse processo, e quando a gente teve que enfrentar isso, foi a minha sobrinha que tratou, e tem uma cena que me marcou muito e eu gostaria de compartilhar nessa manhã. A minha mãe me ligou pedindo para que eu a levasse na casa da mãe dela, né? E a gente combinou, mas falou, mas a mãe morreu faz muitos anos. E eu passei lá em casa e conversei com a minha sobrinha e falei, está tudo bem, né? Falou, não, está tudo bem. Mas você quer levar ela, né? Falei, mas eu vou levar ela para quê? Falou, não adianta, essa parte não tem discussão, ela quer ver a mãe, ela quer voltar na casa dela. E a gente combinou, então, de irmos para a casa da mãe dela, mas eu como não estava tratando diretamente com o problema, eu fiquei apreensivo, como é que vamos lidar com isso, né? Mas vamos lá, segui a que a minha sobrinha orientou, e cheguei para buscá-la, ela estava de banho trocado, bonitinha, toda animada. Eu falei, meu senhor, como é que nós vamos enfrentar isso? Ela entrou no carro, a gente foi, era uma cidade vizinha perto, e quando a gente chegou lá, ela estava toda animada, e a irmã dela, que é mais nova, recebeu, foi um tempo gostoso ali, lembraram de situações, conversaram, e de repente veio a pergunta inevitável, né? E cadê a mamãe? E a irmã, com todo cuidado, com todo carinho, disse, a mamãe morreu. E foi um choque para minha mãe. A mamãe morreu? Morreu. Faz muito tempo. E ela chorou e ficou sentida como se ela estivesse vivendo aquele momento. E a irmã foi lá, buscou alguma coisa para ela tomar, ela acalmou, e a gente continuou a conversa. Dali, alguns minutos, ela voltou e perguntou, cadê a mamãe? E aquela irmã, com toda a paciência, falou, a mamãe morreu.
E ela chorou de novo, ela entrou naquele pranto convulsivo outra vez, mas a mamãe morreu, e por que vocês não avisaram que a mamãe morreu? E aquela irmã falou, você esteve aqui, você ficou aqui, você acompanhou a mamãe durante todo o período. E ela chorou de novo, e ela tomou alguma coisa, acalmou, a situação caminhou mais um pouco, e pela terceira vez veio a pergunta outra vez, cadê a mamãe? E outra vez aquela irmã falou que a mamãe tinha morrido. E outra vez aquela pessoa chorou, aquela mamãe chorou de novo, sofreu de novo. Eu falei, Andréa, vamos embora, porque eu não dou conta de viver isso. É uma doença muito difícil, queridos. É uma doença muito difícil para quem tem que lidar com ela. É uma doença muito difícil para quem está em volta dessa situação. É uma doença muito difícil de ser tratada. E a minha oração é, Senhor, esteja cuidando dos nossos, cuidando daqueles que têm enfrentado essa situação. Ontem eu recebi um vídeo a respeito disso. Um pai e um jovem estavam sentados e aquele pai olhou para um passarinho e perguntou, o que é aquilo? E o filho olhou para aquilo e falou, aquilo é um pardal. Alguns segundos, aquele pai olhou para o filho de novo e falou, o que é aquilo? E o filho, já um pouco sem paciência, falou, pai, aquilo é um pardal. E aquele passarinho voou e assentou um pouquinho, num lugar um pouquinho diferente. Aquele pai acompanhou o voo do pardal e perguntou para o filho de novo, o que é aquilo? E aquele filho perdeu a paciência e falou, pai, eu já falei, acabei de falar para o senhor, aquilo é um pardal. Aquele pai levantou e voltou com um livrinho. E ele pegou, abriu num lugar e entregou para o filho e falou, leia, por favor. Aí o filho olhou aquilo, onde que o senhor quer que leia? Ele apontou, eu quero que você leia aqui. E lá estava escrito assim, hoje eu levei meu filho à praça. Foi uma tarde muito gostosa, nós passamos juntos. E meu filho perguntou 29 vezes a mesma coisa. E as 29 vezes eu respondi o que ele me perguntou, sempre com um abraço, dizendo para ele que eu o amava. Aquele filho abaixou a cabeça e pediu desculpa para aquele pai. A doença do cérebro, queridos. O Alzheimer é causado por uma atrofia no cérebro devido à morte dos neurônios. O cérebro vai envelhecendo, os neurônios vão findando e célula nervosa não regenera, né? Tem jeito, tá? Não é um fenômeno muito conhecido da ciência, ela sabe como é que isso procede, mas é um campo completamente em estudo. Assim, nós não temos uma definição clínica de como é que esse processo acontece realmente e por que ele acontece nessa estimativa que nós estamos falando. Aos 60 anos, 5%, a estimativa de que pessoas terão Alzheimer, aos 65 anos, 8%, aos 75, 15%, e aos 85, 25%. Por que isso acontece para uns e por que isso não acontece para outros? Tem algumas teorias que nós vamos discutir nesta manhã, mas não temos um fato concreto, uma solução. Por isso essa doença é tão difícil. Quando a gente está tratando de saúde emocional, né? Essa aula foi uma das aulas mais difíceis de preparar, porque realmente, Senhor, cuide de cada um de nós, né? A Andréa brinca comigo e fala, eu tenho até medo se tiver um negócio desse. E o Senhor, me livra desse negócio, em nome de Jesus. Dados importantes.
Isso é muito importante a gente atentar para isso, queridos, porque essa semana eu estava pesquisando sobre o assunto e um neurologista tratou disso aí da seguinte forma: os sintomas iniciais são muito importantes e é muito importante as pessoas à volta ter atenção a isso, tá? A discreta perda de memória de curta duração, né? Você esquece de um compromisso que tinha assumido com o teu filho, você esquece onde pôs a chave, você esquece da panela queimando no fogo, algumas questões simples. Esquecimento de alguns pontos pouco relevantes. Outro dia eu estava conversando com a mãe de um adolescente, e aí a gente brincou assim, falou, será que o teu filho não está com Alzheimer, né? Porque ele esquece dos compromissos, ele esquece onde largou a carteira, ele esquece, tá? Mas os sintomas seguem e diz o seguinte: a falta de percepção com a repetição de temas. Sabe quando você começa a contar a mesma história? E depois você conta a mesma história, você começa a ser repetitivo. Aí você vai associando o esquecimento, a discreta perda da memória de curta duração, a repetição de fatos antigos, é aquele caos que você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, e a pessoa conta com a mesma emoção, como se ela nunca tivesse te falado isso. E um comprometimento das habilidades motoras. Isso é uma luz amarela que deve acender, tá? O neurologista ele tratou da seguinte forma: não tem cura, mas há situações que nós somos retardar a doença, nós podemos melhorar a condição de vida da pessoa na caminhada, existem terapias que podem ser aplicadas para minimizar os danos. Então é muito importante que quando isso começa a acontecer, quando você começa a perceber isso na tua família, quando você começar a perceber isso à tua volta, é muito importante atentar e procurar, tá? Não tem cura? Não, mas tem tratamento? Tem condição da gente minimizar o estrago disso? Tem, tá? Então esses sintomas iniciais são muito importantes, tá? Atente para isso. Tá bom? Atente para isso. Percebeu ali os sintomas? Percebeu ali que alguma coisa tá estranha? Busca ajuda profissional, tá? Pode ser começar com um psicólogo ou um neurologista. Procure um profissional que possa tratar dessa situação, que possa te ajudar no início dessa caminhada. Quem que está mais perto? Às vezes é o filho, às vezes é a própria esposa em relação ao marido, é o marido em relação à esposa, mas atentem para isso, tá? Antes que aconteça o gatilho, a minha mãe aconteceu, eu lembro disso perfeitamente, quando aconteceu o gatilho e essa situação tornou-se irreversível. E o meu irmão morreu, a gente foi no velório, a minha mãe foi no velório, era o irmão querido, era o filho amado, e nós fomos com ela, ficamos ali um pouco, a minha irmã viu que ela já não estava bem, já levou embora, ela não ficou até o final, e quando terminou eu fui para casa, e ali sentado, ali a gente conversando, ela me perguntou, como é que chama aquele filho meu mesmo, que mora em tal lugar? Eu falei, mas nós acabamos de voltar do velório dele. E a minha sobrinha disse que daquele dia foi uma velocidade fantástica, absurda, do processo do apagar da memória. Então, muito queridos, muito importante, busca ajuda profissional para um diagnóstico e, se possível, uma prevenção. É engraçado a gente tratar sobre essa questão, né? Evitar abuso de álcool. Falando para crentes, né?
e evitar o tabagismo. Falando para quem? Então, a gente já tem um contexto de que isso não devia fazer parte da vida do crente, né? O crente enchendo a cara não bate com... O crente fumando também não bate. A gente tem um conceito maravilhoso de que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas ninguém nunca tratou do sedentarismo como pecado. Já pararam para pensar que você está em pecado, não fazendo nada? A única coisa que a gente tem mais ou menos assim, tem um ditado que mente desocupada é oficina do diabo, né? Mas nós não tratamos o sedentarismo como pecado. E ele causa tão mal quanto. Sim. Então vamos nos movimentar, vamos atuar, porque o cérebro nosso é uma caixinha de funcionalidades. Se ele começa a perceber que tem alguma coisa em nós que não tem mais funcionalidade, ele começa a falar, não preciso me esforçar mais para isso, e vai, tá? Ele já começa a desviar a energia para aquilo que você está usando. Então, sedentarismo, queridos, é um problema. Algumas pessoas que a gente tem conversado, que me chamam muita atenção, eu sempre que eu tenho oportunidade de ter acesso aos mais idosos, eu amo esse momento, eu trato isso como precioso. Às vezes vocês estão na igreja, a dona Alda está ali sentadinha ali no salão, às vezes quando eu vou para o salão, eu vejo a dona Alda sentadinha lá, e eu sempre que eu posso, eu sento com a dona Alda e troco uma ideia. Está lúcida. E qual é o segredo? Está gerenciando a sua vida. A vizinha nossa que morava no andar de baixo, vai fazer 103 anos, Dona Maria, está lúcida. E a INSS está quebrando. Já tem 2 pensões. Mas está lúcida. E a gente sempre que pôde, André, que tem curtido mais essa situação, qual que é o segredo? E uma das coisas que me chamaram a atenção, queridos, é que elas não são sedentárias. Elas estão sempre preocupadas em fazer alguma coisa, em exercer a sua autonomia. Então isso é muito importante, tá? A manutenção de uma alimentação saudável, isso é muito importante, porque a gente, alguns da área, né, dizem que a gente é o que a gente come. Então, muito cuidado com isso, tá? Sejam seletivos naquilo como vocês lidam com a alimentação de vocês. E o controle do colesterol, diabetes, triglicérides, e eu brinco, né, o coração agradece quando você toma cuidado nessa parte, tá bom? Em síntese, eu diria que mente sã e corpo são. Exercitar o corpo respeitando os seus limites. Isso é muito importante, tá bom? Uma das coisas que a dona Alda falou para mim é que ela retomou a atividade física já lá pelos 70 e poucos anos, né? Falei, que coisa maravilhosa. Eu comecei a retomar. Então, outro dia, ela dispensou carona do André, falou, não, eu preciso andar. Tá? Então, adolescentes, vocês precisam andar, tá bom? Vocês precisam andar. Exercitar a mente, isso aqui é extremamente importante, queridos. Exercitar a mente com positivismo e esperança. É uma das coisas que a Dona Maria sempre deixou claro para nós lá, quando ela esteve com a gente, até 102 anos. Ela teve a autonomia da vida dela, morou ela e a filha, ela fazia a comida dela, ela lavava a roupa, ela estava, enquanto ela pôde, ela administrou a casa, ela administrou a vida. Mas ela sempre teve esperança. Ela sempre teve um olhar de positivo para a vida. E vocês lembram quando a gente falou sobre as questões, né? Não tenho neles prazer. É importante eu buscar prazer na minha caminhada. Senão, eu vou murchando.
A vontade de viver, a alegria de viver é que define o meu contexto de vida. E a terceira e última coisa, exercitar o espírito na busca diária da presença do Senhor. Manter essa relação com Deus constante, gostosa, livre e edificante. Esses três conceitos, se estiverem funcionando de maneira abençoada, meus queridos, eu creio que você não vai estar nesses 25% aí não. Amém? Exercitando meu corpo, cuidando da minha saúde, exercitando a minha mente, trazendo à memória aquilo que me traz esperança. E exercitar meu espírito na busca diária da presença de Deus. São três situações maravilhosas aí. Tudo bem aí? Tudo bem? Romanos 12, 1 e 2, ele trata da seguinte questão: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você trata essa questão na tua mente? Como é que você lida com os conceitos de vida em relação ao mundo em que você vive? Um exemplo, a semana passada, quando a Mauri falou sobre depressão, depressão, ela tem duas questões, né? Uma questão é a questão química, né? Faltando um desequilíbrio hormonal no corpo. Eu tinha uma colega, esposa de um pastor da Assembleia de Deus, que tinha esse problema. Então, como ela já se conhecia, e a gente tinha muita liberdade, né? Éramos irmãos em Cristo, havia o respeito mútuo dessa relação de Deus no nosso meio, e ela era a minha supervisora. Então, quando ela sabia que alguma coisa estava errada, ela já chegava no trabalho e já me avisava: Edson, o remédio, a dose do remédio não está legal. Então, eu não estou bem. Então, se eu perder a estribeira com você, me perdoe, eu não estou bem. Eu já marquei consulta, eu vou procurar um médico, porque a gente precisa ajustar a dosagem. Eu coloco que tinha um problema químico, tá? Mas há um outro aspecto do problema emocional. E o Mauri tratou a semana passada sobre isso, até ainda brincamos depois no nosso bate-papo lá, a Mauri neles, né? Porque quantas vezes eu vi, como é que pode um crente depressivo? Acontece, de repente tem um desequilíbrio químico. E pode acontecer também, como a gente já viu durante todo o estudo, um problema emocional, que nós somos humanos, nós vemos Elias indo para uma caverna, depois de todo um processo de vitória, e Deus com a paciência dele, tratando com aquela situação, resolvendo aquela crise. Tá? Mas está na mente. Começa o processo aqui, por isso que eu amo aquele versículo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Exercite a tua mente naquilo que te construa, que seja positivo. Está olhando para uma parede branca, enxergue a parede branca e não o ponto cinza naquela parede branca. É extremamente importante isso, queridos, que não vivamos conforme o padrão do mundo, mas que deixemos Deus renovar a nossa mente. Deixemos Deus tratar dos seus conceitos em nossa vida. Deus é construtivo, Deus é positivo. Deus traz esperança. Então, quantas vezes nós vemos irmãos em crise, porque estão pensando como o mundo pensa. Estão enfrentando a situação como o mundo enfrenta. Estão sofrendo as consequências como o mundo sofre, quando na verdade nós temos um Deus cuidando de nós de cada detalhe. Lembra daquela questão da autonomia? Ela é limitada, queridos.
Nós não temos o domínio eterno de uma situação, o domínio total e completo. Então, renove a tua mente. Deixa Deus cuidar da tua mente. Pensamento negativo, pensamento de desconstrução, Senhor, atua na minha vida. Muda minha maneira de pensar. Atua, Senhor, nessa situação que está me trazendo crise, que está me trazendo dificuldade, que está me trazendo caos, que está me trazendo preocupação, que está limitando a minha confiança no Senhor. Renova a minha mente, meu Deus, para que eu possa pensar grande, para que eu possa pensar de maneira ampla. Deus é eterno, nós somos limitados. Então, muito cuidado, queridos, como é que você está gerenciando essa autonomia na tua vida, e evite a autossuficiência. Que Deus possa abençoar o teu coração nesse contexto de vida que nós estamos vivendo, nesse caos. Depressão não é para nós, depressão não é para o povo de Deus, Alzheimer não é para o povo de Deus. Então, deixa o Senhor tratar dessa situação. Mas aconteceu, Edson, aconteceu lá em casa, né? Tem acontecido na casa de alguns dos nossos conhecidos, aconteceu, tá? Lembra daquele percentual lá? A Bíblia diz que 70 anos é um número bom, de 70 a 80, se houver vigor, legal, depois disso, é canseiro e enfado. Por isso que é importante tratar nossa mente para que não seja canseiro e não seja enfado, seja alegria. Mas é a sequência natural da vida. E aí, a preocupação, e a gente gostaria de concluir nessa manhã sobre essa questão. Quem cuida do cuidador? Oh, Jesus! Oh, meu Pai! Só quem está lidando com isso diretamente sabe a dificuldade que isso é. A gente tem compartilhado com alguns queridos do nosso conhecimento que têm enfrentado essa dificuldade em casa. Não é fácil. Não é fácil. Que Deus livre você que não tem enfrentado essa dificuldade, que Deus te livre disso. Senhor, abençoe o teu povo para que não tenhamos que enfrentar essa dificuldade. Mas se tivermos enfrentando essa dificuldade, queridos, eu gostaria muito que você tivesse consciência dessas 4 situações aqui para a gente concluir. Primeira coisa, o cuidador precisa de apoio. E é uma questão muito difícil, porque o doente, ele só sente segurança naqueles do seu convívio, e isso até por um determinado período, porque até aqueles do seu convívio também vão se perdendo, né? Ao ponto de chegar a uma situação que você não conhece mais ninguém, mas até então, eu tenho confiança naquela pessoa em que, no meu registro mental, é familiar a mim. Então, queridos, o cuidador, ele muitas vezes vai ficar sobrecarregado. É muito importante tomar essa consciência. E o cuidador precisa de apoio, precisa de sustento, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de ser ouvido, precisa de estar sendo olhado de mais perto. E aí os familiares que estão à volta, por favor, talvez o cuidador esteja carregando nas costas um peso enorme. E se tivermos que carregar em 2, tivermos que carregar em 3, tivermos que carregar em 10, fica mais fácil. Porque o cuidador precisa de descanso. Há situações do comprometimento do cuidador de tal modo que ele adoece tão quanto, e se não houver uma atenção especial a respeito disso, o cuidador vai e o problema fica. Então, o cuidador precisa de descanso, o cuidador precisa de ajuda, e ajuda emocional, ajuda financeira, ajuda social, o cuidador precisa de ajuda. E é muito importante aqueles que estão à volta tratar com isso.
A gente sempre brinca em casas que a gente ensina aqueles à nossa volta como é que a gente quer ser cuidado. Então, se você está à volta de uma situação dessa, não se esquive não. Eu não tenho condição de fazer nada. Tem, todos nós temos condição de fazer alguma coisa. Então, aquilo que tiver a teu alcance, faça. Administre a situação de modo que aqueles que estão à tua volta também entendam a responsabilidade de lidar com o problema, de compartilhar e repartir esse problema, para que isso não fique nas costas de só um. Tá? Para que você não queira pular na cova depois. Eu lembro de uma situação que eu vi no enterro uma vez. A pessoa não fez nada pela pessoa que faleceu, e na hora do enterro pulou lá dentro da cova, naquele desespero todo. Eu estava do lado, perguntei, mas quem que é essa pessoa? Essa pessoa foi a que mais deu trabalho e que mais se ausentou de toda a responsabilidade em relação a essa querida nossa que partiu. Já foi, tá? Passou. Então, abençoe. Tem condição? Abençoe. Caminhe na direção da construção, caminhe na direção do compartilhar, da dificuldade também. E o cuidador, e agora cuidador, você precisa respeitar seus limites. Muitas vezes o cuidador é orgulhoso, ele assume para si o problema e não quer compartilhar com ninguém. Ele adoece, mas ele acha que o problema é dele. E aí eu lembro de alguns parentes que a gente conversou em algumas situações, falar, eu quis ajudar, mas ela falou que eu não sei ajudar, ou que eu não posso ajudar, ou que isso é responsabilidade dela. Cuidador, respeite os seus limites. Tá? Aceite ajuda, peça ajuda, reparte e compartilhe o problema também. Amém? Aula difícil nessa manhã, aula difícil. Espero que nenhum dos que estão nos assistindo tenha que enfrentar essa crise em casa. Talvez de todos os problemas que nós estudamos durante esse tempo, né, de saúde emocional, essa seja a dificuldade maior. Porque, estatisticamente, há uma sobrevida nessa situação de talvez até 9 anos. É muito tempo. É muito tempo. Então, é importante que aqueles que estão à volta, que estão caminhando junto nessa situação, possam repartir o fardo e possam se ajudar. Na pesquisa desse neurologista, mostrou uma família que estava cuidando da avó, e aquela família, já ciente dos sintomas iniciais, ela procurou ajuda, e a reportagem frisou a situação daquela avó, já num processo de Alzheimer, e como é que ela estava sendo tratada pelas filhas. E o mais gracioso da reportagem é que eles mostraram uma das meninas, né, da família, de 9, 10 anos, ali brincando com a avó, jogando um joguinho bem simplesinho, né, dentro da limitação da avó, e aquela avó interagindo com aquela criança. Eles não pegaram aquela avó, jogaram dentro do quarto, fecharam a porta e isolaram aquela avó. É um ser humano que está ali, né? É uma história de vida que está ali. É uma pessoa que construiu uma história da qual você faz parte, que está ali. Então, o neurologista tratou dessa questão da seguinte forma: quanto mais puder essa pessoa ser integrada ao relacionamento da família, quanto mais útil dentro da limitação da existência dela, ela puder sentir, menos dificuldade, menos problema, menos dor, menos aflição. Então, que Deus abençoe o teu coração nesta manhã. Que Deus te dê a graça e a bênção de enfrentar, se precisar enfrentar, com alegria. E a minha oração, Senhor, me livra disso. Mas se não, Deus, dá muita paciência para aqueles que vão cuidar de mim. Porque eu quero continuar glorificando o teu nome até o fim dos meus dias. Evelyn?
Irmã Zeneide comentou aqui que Deus nos ajude na renovação da nossa mente e nos livre da presença do alemão, Alzheimer. Ah, o alemão Amém. que nos deixa maluco, né? O Exato. alemão que nos deixa maluco. Amém. Deus abençoe Zeneide. Deus abençoe os nossos queridos. Aqueles da nossa igreja que já têm enfrentado essa dificuldade, a nossa oração é que Deus sustente, conforte, abençoe, nos dê sabedoria como igreja para ser bênção na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Podemos encerrar? Bom, esse tempinho de chuva, muita gente vai assistir essa aula depois, né? Então, Deus abençoe o teu coração, aqueles que acompanharam nessa manhã, amém, aqueles que vão ouvir depois também, Deus abençoe o teu coração. Evelyn, vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos ouvindo um pouco mais do que o Senhor tem para dizer para a gente, ó Pai. Senhor Deus, obrigado pela vida do Edson, Pai, obrigada pela vida do Amaury também, professor da Escola Dominical, Pai. Obrigado porque o Senhor tem plantado no coração deles aquilo que a gente precisa ouvir, ó Pai. Que o Senhor seja, ó Deus, com a nossa mente, ó Pai, com o nosso coração, com o nosso corpo físico também, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe na nossa velhice também, ó Pai. E que o Senhor esteja providenciando esse acalento para as nossas vidas, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, no decorrer desse dia, nos dê uma semana abençoada, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. De tudo que você ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Amém? Deus abençoe, um bom domingo para você, uma boa semana de vitórias, e aguarde um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso culto, a nossa celebração dessa manhã, você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Fiquem na paz.